Desde o final do século XVII, quando surge a modernidade, o cristianismo está sob ataque severo, frontal, de pensadores, especialmente europeus. É bem verdade que essa crise chegou na metade do século XX aos Estados Unidos da América. Mas a Europa é o centro, é o ponto de partida dessa tentativa de se desconstruir a fé cristã. Sempre que eu paro para analisar essas críticas feitas, chama minha atenção o fato de que muito do que é atacado no cristianismo, veja só, você não encontra nas páginas das Sagradas Escrituras. Muito daquilo que o cristianismo sofre em termos de acusação, veja só, na verdade, são expressões de divergências intelectuais que se relacionam à prática da igreja, o que muitas vezes católicos e protestantes fizeram com essa fé. Por exemplo, você dizer que a ruptura da modernidade com o cristianismo se deu em razão do fato do cristianismo ser triste demais, meio que voltado para boicotar os prazeres da vida. Agora, veja só, eu vejo isso em igrejas inteiras, nos escritos e pregações de teólogos, pastores, padres e bispos renomados, mas não encontro isso nas páginas das Sagradas Escrituras. Ora, você encontra no meio da Bíblia, por exemplo, um livro como de Cantares, exaltando o intercurso sexual entre amantes. Do homem, por exemplo, descrevendo o umbigo da sua mulher como taça que recebe bom vinho, falando da beleza dos seus seios, dos seus lábios, dos seus olhos. Quando nós vemos no Salmo 104 um hino de louvor a Deus, de um Deus que, entre outras coisas, é o Deus que deu poder à natureza de produzir algo como a uva, da qual se extrai o vinho. Palavras do Salmo 104, vinho que alegra o coração do homem. Você vai para as páginas do Novo Testamento e se depara com um homem como o apóstolo Paulo, que é rotulado de legalista, dizendo: fujam das religiões que reprovam o casamento e a celebração do que é de bom da vida, porque o apóstolo Paulo percebia que é a estratégia do mundo das trevas apresentar Deus como um ser arbitrário e que exige de nós o que não faz o mínimo sentido. Um Deus que desperta o nosso corpo para o prazer e que no minuto seguinte impõe uma série de sanções que nos levam a viver uma vida profundamente esquizofrênica. Quando, por exemplo, a modernidade ataca a fé cristã chamando-a de obscurantista, de que nós precisávamos nos livrar do misticismo cristão a fim de usarmos o cérebro para fazermos boa ciência e subjugarmos as forças da natureza. Mas em que passagem da Bíblia o homem, a mulher são estimulados a não fazerem ciência, a não usarem o cérebro? E está aí a própria história do mundo ocidental, do surgimento da ciência moderna, para provar o fato de que o cristianismo foi o grande fomentador da pesquisa científica. Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, por exemplo, eram cristãos. E nós poderíamos multiplicar os exemplos. As universidades de Harvard, de Yale, de Princeton, foram todas formadas por cristãos calvinistas. Então, é muito importante que, por uma questão de integridade intelectual, você que se encontra sob essa influência da modernidade, ou da modernidade tardia, que alguns chamam de pós-modernidade, que você pare para considerar o cristianismo tal como está registrado nas escrituras do Antigo
e do Novo Testamento. O que não pode é você, por ter conhecido uma caricatura da fé cristã, manter-se afastado do Evangelho, sabe, pelo simples fato de ter sido levado a crer num Deus pelo qual eu mesmo sinto repulsa. Jamais estaria aqui pregando o Evangelho para você se o meu conceito de Deus fosse esse conceito que se encontra na cabeça de alguns padres, de alguns pastores, que são capazes de botar na boca de Deus o que Deus nunca falou. Então, separe Deus de religião. Se você não separar Deus de religião, logo cedo você vai perder o encanto pelo próprio Deus. E perder o encanto pelo próprio Deus significa você se privar da mais bem-aventurada experiência pela qual possa passar nessa vida, sabe, na vida vindoura, em qualquer planeta, em qualquer era, em qualquer século. Porque veja só, se Deus é real e o ama com amor infinito, você está se privando do que de mais glorioso existe e que se constitui na razão de ser da sua própria felicidade.